Rick Mais Notícias. Agora são 7h07 e nós abrimos o jornal de hoje falando da notícia política do fim de semana e a notícia do momento. O juiz federal Sérgio Moro determinou a abertura de um inquérito contra o ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB. Ele deixou o cargo, renunciou ao mandato no mês de abril para buscar uma vaga no Senado. Está citado em algumas delações e agora será investigado. Marcos Souza. No mês passado, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, enviou para a Justiça Eleitoral aqui do Paraná o processo contra Beto, no que diz respeito às delações da Odebrecht, que investigam um suposto pagamento de propina para favorecer a empreiteira em 2014 na duplicação da rodovia PR-323. Junto com isso, Og Fernandes também encaminhou ao juiz Sérgio Moro a cópia do inquérito. O juiz federal agora, responsável pelas investigações da Lava Jato em segunda instância, decidiu intimar, por meio de um despacho assinado na última quinta-feira, as autoridades policiais e o Ministério Público Federal para que dê continuidade nas investigações por 30 dias, só corrigindo o juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato na primeira instância. Em nota, a defesa do ex-governador Beto Richa informou que existe um recurso pendente de julgamento no STJ contra a decisão que determinou a remessa da investigação aqui para a Justiça Federal de Curitiba. A defesa entende que, com o julgamento desse recurso, deverá ser reformada a decisão proferida, determinando a remessa para a Justiça Eleitoral nos mesmos moldes de decisões de casos similares. Bom, esse caso, ele é importante pelo seguinte: envolve aqui o estado do Paraná, o fim do foro privilegiado. Embora a defesa do ex-governador diga que ainda há um recurso pendente, dificilmente esta decisão do Superior Tribunal de Justiça vá ser reformada. E o que se quer é investigação sobre quem quer que seja. Este microfone não passa o pano em ninguém. Se Beto Richa tem que ser investigado, que se investigue e se tire o sangue na investigação, porque se há algo de positivo neste país, é o resultado que a Lava Jato tem de buscar quem comete o crime de todos os crimes, que é a corrupção. É engraçado apenas a postura esquizofrênica e pendular da militância ensandecida do PT. Quando a investigação, o julgamento, o processamento e a sentença são contra um petista, é tudo golpe. É tudo golpe. É a Polícia Federal golpista, o Ministério Público golpista, um juiz golpista, é uma imprensa golpista. E ai meu Deus do céu, Lula foi escolhido por Deus para conduzir esta massa do povo brasileiro. Quando envolve um tucano, meu Deus, aí tá tudo bem. Pois eu quero dizer que tá tudo bem quando envolve um petista e tá tudo bem quando envolve o tucano. Se o jornal não tem bandido de estimação, que se investigue o Beto Richa, se tire o suco dele, o sangue. Se tiver responsabilidade criminal, se denuncie, se julgue e, se for condenado e tiver responsabilidade penal, que vá para a prisão. Igual aos outros. Tem diferença nenhuma. Só há um fato que diferencia um e outro. Nesse caso agora, estamos diante da abertura de um processo de investigação, de um inquérito. Isso é muito diferente de uma sentença judicial já de condenação por corrupção e inclusive confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Com os seus alhos, os alhos, com os bugalhos, os bugalhos. Mas que este jornal apoia toda e qualquer investigação que fique registrado. 7h11 agora. Os ouvintes estão participando aí já, Mark? Pedi pro T ajudar a gente hoje, tô sem computador aqui. O Charles tá aqui, ó. O Charles de Ponta Grossa já tá com a gente aqui, mandando foto pra gente. No carro ainda ouvindo aqui o Rick Mais Notícias. O Fabrício também tá com a gente. Bom dia, Rick Mais Notícias. Qual o valor recuperado até agora pela Lava Jato e devolvido aos cofres públicos? O Hamilton. Mark, qual é o volume total de dinheiro recuperado? Você tem de cabeça aí? Não, exatamente não, que esse número vai atualizando toda hora, mas é cerca de 10 bilhões de reais. 10 bi.
10 bilhões de reais. O que mais, Terribas? É vergonhoso dia após dia ouvir e ler que fulano entrou com pedido para que seu julgamento não seja feito pelo juiz Sérgio Moro. A justiça deveria ser a mesma e o julgamento feito pelo Moro. Diz aqui o Zé do Amazonas. A defesa do Zé é a defesa do fim pelo do foro seu Zé do Amazonas. O Eduardo mandou pra gente. Muito bom. 7 horas e 12 minutos. A gente vai contar agora uma história de um policial militar que deu vergonha. Aconteceu aqui em Curitiba, uma história feia, virou notícia e a gente tem que registrar, que não se confunda essa posição desse PM com a da corporação, mas presta atenção nisso, vai, Mark. A velha prática de tentar beneficiar-se do cargo ou da função que se ocupa, desta vez deu errado para um policial militar que tentou comer sem pagar, Denian. Ele foi preso por tentar comer e beber de graça numa lanchonete de um shopping aqui de Curitiba, o Shopping Popular, no bairro Capão Raso. O caso foi na última quinta-feira e o policial tentou dar uma carteirada dizendo que, já na hora em que fazia o pedido, que não iria pagar a conta porque é policial militar. Tudo isso aconteceu lá no shopping, que fica na região do Capão Raso, portanto. Depois da tentativa da carteirada, o policial foi detido pelo crime de concussão, que é quando o agente público tenta exigir vantagens indevidas em qualquer situação. A gente conversou com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas, a Abrabar. Vamos ouvir o que o presidente Fábio Aguaio disse sobre o assunto. Olha, infelizmente, essa questão da carteirada é uma polêmica que circunda muito o nosso ambiente, né? A gente tem carteirada não só de policial civil, policial militar, policial federal, mas a categoria com leis que tem saído aí recentemente, até próprio posicionamento do Ministério Público, estaduais e federais, que é concussão, né? Tomar vantagem para si. Alguns policiais sabem que nós estamos organizados. Hoje nós temos uma lei municipal que todo policial tem que se cadastrar e se identificar e assinar sua identificação na entrada dos estabelecimentos. Isso tem modificado muito a situação atual. A questão é polêmica. Até onde vão os limites da gentileza oferecida por comerciantes aos policiais e até onde esse aproveitamento por parte dos agentes públicos? O presidente da Abrabar também falou sobre isso. Nós combatemos 100% isso, até porque a maioria da nossa categoria é parceira dos policiais que fazem ronda, seja policial civil, seja policial militar, principalmente os militares, né, que estão perto dos estabelecimentos. Nós damos refeição, damos almoço, damos janta, damos água, damos energético, oferecemos nossos banheiros. Não só a nossa categoria, a gente sabe também que as panificadoras fazem isso, os próprios postos de combustível na loja de conveniência. Então tem uma integração de bom senso com as categorias. Então nós queremos ajudar, só não aceitamos imposições essa obrigação da gente dar. Não, a gente dá por prazer. Então nós somos parceiros das forças policiais, só não somos parceiros de pessoas que tentam usar da sua profissão, da sua força, autoridade para abusar desse bom senso que nós temos empresários dos nossos estabelecimentos. A Polícia Militar do Paraná enviou uma nota e diz que apura o caso. A PM também informou que o policial é lotado no 17º Batalhão e que a corporação ressalta que não compactua com desvios de conduta de seus integrantes. A nota também fala que as medidas legais vão ser tomadas dependendo do que for apurado pela instituição. Pois é, o presidente da Abrabar, o Fábio Aguaio, ele foi perfeito na sua colocação, até é praxe. O dono de um estabelecimento comercial, quando chega a PM lá, quando os policiais estão fardados, é uma gentileza você oferecer um lanche, um refrigerante, um suco, uma água para aquele policial. Tá lá, tá trabalhando, tá defendendo a integridade do próprio comércio, do patrimônio, da vida das pessoas. Então, não tem problema nenhum nisso. Eu não acho que isso seja uma pequena corrupção. Ao contrário, eu acho que o comerciante, até em agradecimento ali, dar um lanche pro policial, faz parte do jogo. Não tem problema nenhum. O que não dá é um policial se investir da condição de autoridade e tentar comer de graça aqui ou ali. Daí já configura o abuso, e o abuso não é tolerado, e a polícia tem que se limpar de gente que pensa desse jeito.
A Polícia Militar do Paraná, ao contrário de PMs de outros estados do Brasil, goza de enorme respeitabilidade por parte da população. A população respeita a PM e assim tem que ser. A Polícia Militar é uma instituição importante. Este jornal jamais, nunca pichou e não vai pichar a Polícia Militar. A Polícia Militar que foi atingida e atacada pela esquerda naquele incidente do mês de abril lá, da ação dos professores, foram os baderneiros que investiram contra a Polícia Militar. A Polícia Militar estava atrás das grades e depois que reagiu, não foi a PM que começou aquela confusão, tanto que o Poder Judiciário já inocentou toda a corporação, não teve ninguém condenado por parte disso. Aqui ninguém vai pichar a PM. Ninguém. Por isso que tem que pegar e excluir de dentro da corporação policial que age desse jeito. Porque ele está em desacordo com o que se espera da Polícia Militar do Estado do Paraná, que, repito, é muito elogiada por todos nós. Você não gosta da PM, Márcio? Sim. Você gosta da PM, Terry? Sim. Todo mundo gosta. Polícia Militar não merece gente desse jeito. Tem uma mensagem aqui, ó. Sou policial militar e participo de vários grupos de WhatsApp e todos os policiais repudiam essa atitude. Claro. Essa atitude não representa a Polícia Militar, diz aqui o soldado João Paulo. É isso aí, João. Jamais esse tipo de atuação vai contar com o apoio do grosso aí da corporação. De jeito nenhum. Por falar em PM, vocês viram o vídeo da PM lá de São Paulo que meteu chumbo no assaltante? O assunto fim de semana, né? Pra quem não viu, pra quem tava aí inebriado com o Dia das Mães, o que aconteceu? Qual é aquela cidade, Mark? Eu já vejo aqui. Dá uma olhada aí. É o seguinte, é na frente de um colégio. De manhã. Estão mães e crianças esperando abrir o portão do colégio. Tá todo mundo ali na frente do colégio esperando. Aí vem um marginal, que é marginal. Suzano, no interior de São Paulo. Aí vem um marginal da pior qualidade, saca um revólver 38 e investe contra as mães que estão ali, cheio de criança, para tentar roubar. Quando ele saca do revólver, uma das mães, isso ele não contava, era uma policial militar. Ela tira a pistola e chumbo no malaco. Pá! 3 tiros. 3 tiros. Morreu? Não. Deteve o sujeito. O sujeito ficou no chão, ela tomou a arma, pegou a arma, pôs o pé, ele de costas e deteve até a chegada do reforço. Essa policial militar foi muito elogiada por todo mundo gostou da atuação da policial militar. Adivinha só quem que não, né? Nem preciso dizer, né? Aí o Twitter encheu de gente lá, dizendo que a policial não precisava ter feito nada daquilo, porque ele é vítima da sociedade. Aquela história. É, aquele menino. Direitos humanos. Então, não confunda isso com direitos humanos. Você vai brigar com um professor de direitos humanos aqui no ar, nós vamos sair no tapa. Desculpa, perdão. Direitos humanos não se confundem com direito de assaltante. Isso é uma diminuição que o Estado brasileiro resolveu fazer por intermédio do PT e de outros partidos de esquerda, de fazer uma mistureba na cabeça das pessoas. Os direitos humanos são os direitos fundamentais da pessoa humana, que quando não são atendidos no Brasil, podem vir a ser buscados a partir de uma corte interamericana de direitos humanos. Você usa da comissão, se for o caso, para fazer a sua denúncia. Direitos humanos como direito à saúde, direito à educação, direito ao duplo grau de jurisdição, direito à liberdade de expressão, direito à igualdade material. E não se confundem direitos humanos jamais com direito de bandido. Isso é uma distorção própria de um Estado bananeiro como é o Estado brasileiro. Terribas, adorei o teu exemplo, para eu dar um cacete aqui no Obrigado, no se precisar só dá um toque. Muito bom. Nunca mais, tá? Tá. Não venha com essa conversa. Tenia, só pra reforçar, o bandido cara falou morreu. que morreu no hospital, sim. Morreu no morreu. hospital. Ah, que bom. Um a menos. Morreu no hospital. Meteu a arma na cara de criança, na frente de um colégio. Vai ter gente pra chorar? Meteu a arma na cara de mãe com criança na frente de um colégio. Quem não viu esse vídeo, dá uma olhada aí. A policial militar agiu certinho. O pessoal tá reclamando, Enê, o pessoal ligado
à esquerda, porque ela foi homenageada pelo comando da PM Paulista. O pessoal tá achando um absurdo isso. Por quê? Porque ela matou uma pessoa em conflito com a lei. Mas ela agiu em legítima defesa de terceiros e no estrito cumprimento do seu dever legal. Você quer o quê? Que a policial lá na hora solte uma pomba da paz, organize uma passeata por menos violência? Tem um marginal com uma arma em punho apontando para mãe e criança na frente de um colégio de manhã. Você queria que a policial fizesse o quê? E era defendendo a filha, né? É claro. Além de ser policial, tá defendendo a própria filha. A própria filha. Então tem defesa, tem a legítima defesa, tem o estrito cumprimento do dever legal. Ali, o homicídio daquele criminoso, ele não pode ser criminalizado porque se trata de excludentes. E esses excludentes permitem à polícia justamente que em casos como aquele ali, isso aconteça. O bom é que tá tudo filmado. Porque se uma polícia... Imagina o seguinte, Mark, que essa policial tivesse matado esse sujeito e não tivesse câmera de vídeo. Coitadinha. Você tem alguma dúvida do que ela estaria passando agora? Seria exonerada, provavelmente, diante dos pedidos aí do pessoal da esquerda. Pois é, só que isso foi filmado. E ainda assim, os movimentos aí resolvem, né? Aqui nas nossas redes sociais, no WhatsApp, o pessoal tá concordando bastante aqui com ela. Bom dia, concordo com a atitude da policial militar, legítima defesa dela e de outras pessoas. O Júnior do Uberaba mandando pra gente aqui. E se esse bandido identifica que ela é policial e ela mataria, e no caso ele mataria ela, né? Tem aqui a PM estava na frente de um colégio aguardando homenagem ao Dia das Mães. 2, a homenagem posterior foi do governo do estado de São Paulo e não da PM. Diz aqui Mas quem que manda na PM no governo? É a mesma coisa. É isso aí, tá certo, Mark. Quando o governo do estado homenageia a polícia militar, é a polícia militar, é o governo, é o poder executivo, é a mesmíssima coisa. Muito bem, são 7h24 agora, 7h24, nós vamos fazer o primeiro intervalo e na volta eu tenho uma pergunta pro Mark Souza. Pode goleiro usar telefone? Meu Deus, essa é horrível. Daniel, isso aí foi uma polêmica bizarra. Importante. Vamos fazer depois do intervalo. Isso aí é bizarro. Não, pode goleiro? Vamos entrar nesse mérito mesmo? Não, eu quero saber. Mas eu acho que é um assunto importante. Claro que é importante. Então, a gente vai falar disso e vai falar sobre a decisão absurda do Atlético Paranaense de que a partir de agora não pode mais torcida visitante nos jogos do Clube Atlético Paranaense. Este assunto, o celular do goleiro do Atlético, o goleiro Santos, e hoje, às 14h, tem convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Viu? Hoje o jornal aqui tá extremamente nacional aqui. Tem pessoal do Maranhão, tem pessoal de São Paulo, tem o pessoal de Porto Alegre assistindo a gente pela live aqui no nosso Facebook. Eu fico feliz. Muita gente participando hoje com a gente e mandando aqui de onde eles estão ouvindo. Mande aí de onde você está ouvindo a gente. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan, 7h29, 7h29. Mark, o goleiro do teu time usa celular com luva. Mas sabe o que eu achei mais engraçado, Daniel? É como é que ele consegue mexer no celular com a luva de goleiro. O Santos, que é o goleiro do Atlético, foi flagrado aí por torcedores. Fizeram um vídeo com o celular, mexendo com o celular ali. Um pouquinho antes do juiz apitar o início da partida, ele tava mexendo ali, trocando um WhatsApp, mandando um abraço pra alguém. Daí o juiz apita, ele corre ali, deixa no gramado ali embaixo da trave e sai pro jogo. Mas pode? Não tem nada que diga que não. Tem nada na regra falando que não pode mexer no celular. Será que ele tava chamando um Uber depois do jogo? Marcando, talvez. Nossa. Tava falando com alguém? Um WhatsApp. Tava acessando a tabela do Campeonato Brasileiro pra ver como é que estavam os outros jogos. Também. Você não entendeu o que tava rolando ali. Gente, que coisa impressionante, né? A imagem... Parece que o goleiro falou alguma coisa, mas disse que não gostaria de entrar muito no mérito. E a diretoria do Atlético Paranaense convocou uma entrevista coletiva hoje, 14h, para explicar os motivos do goleiro ter entrado em campo com um celular. Se ele estava preocupado com alguma coisa, não tinha nem que ter jogado. Daí, ele precisava estar com o celular ali perto para monitorar algo, daí não tinha que ter posto o rapaz em campo, né?
De qualquer maneira, a cena mundial. Um goleiro de um clube profissional de primeira divisão usar um celular dentro do gramado, eu nunca tinha visto na minha vida. E até porque, Denê, o resultado foi ruim, o Atlético perdeu por 2-1 pro Galo, então pode ter acreditado a isso, né? Uma falta de atenção, enfim. Agora, se há algo que falta ao Atlético Paranaense é noção. É o clube mais sem noção do país, mas é sem noção. Sabe que horas é a entrevista coletiva, Terribas? 2 horas. Sabe que horas é a convocação da seleção brasileira? 2 horas. Tá de sacanagem, sério? Aí é assim, é falta de noção da realidade. Mas com essa ele se tornou o clube mais conectado do Brasil, cara. O Brasil hoje pra ver a lista do Tite. E o Atlético convoca uma coletiva pro mesmo horário. Beleza. Legal. Mas o Atlético é sem noção mesmo, não por causa de uma brincadeira como essa. Mas a decisão do clube de abraçar a proposta absurda, tosca, infantil do Ministério Público do Paraná de que jogos de futebol devem ter torcida única. Uma proposta do MP que contou com o apoio da Polícia Militar. O objetivo é diminuir a violência e o uso das forças policiais. E imagine se o Atlético Paranaense, que é clube de dono, desconectado do espírito do futebol, com ingresso caríssimo, uma postura de aversão ao torcedor, se o Atlético não seria o clube a abraçar. Quero dizer que vou dizer hoje, dia 14 de maio, quando houver o jogo Atlético Paranaense e Grêmio, eu vou entrar na justiça para ir no jogo. Você ouviu o que eu tô falando aqui? Eu vou entrar em juízo, porque a decisão do Atlético Paranaense é uma decisão que viola a lei, viola o direito fundamental de frequentar o estádio, viola o estatuto do torcedor, viola o espírito, eu não preciso entrar no mérito, viola o espírito do esporte. O esporte é uma confrontação entre duas equipes. As equipes, elas têm a sua torcida, a sua enteada apaixonada. Pro Atlético Paranaense não, a lógica é outra. Clube de dono que funciona sob o mando do Petralha, que ao contrário do que a torcida do Atlético pensa, atrapalha a vida do clube. O clube se apequena sob a gestão de Mário Celso Petralha. Tá aí mais uma das vezes. Primeiro jogo, né, Mark? Eu posso só dividir o pau junto, Denian? Claro. Que além do Atlético tem o MP junto nessa história. Claro, mas o MP eu já bati aqui forte na sexta-feira e vou falar daqui a pouco sobre o Ministério Público. O jogo próximo agora do Atlético já não tem torcida visitante, né? Exatamente. Nesta quarta-feira já será com torcida única. A proposta, portanto, é do Ministério Público do Paraná e da Polícia Militar. O objetivo é diminuir a violência e o uso de forças policiais. O acordo foi firmado pelo MP e pelo Clube Atlético e já vale a partir do jogo entre o Furacão e o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Agora, todos os jogos do time serão com torcida única. Na prática, isso significa que torcedores de outros times que forem até a arena não vão poder entrar com a camiseta dos outros times. Também não vai ter mais espaço reservado para outras torcidas. O promotor Maximiliano Deliberador disse em entrevista a um site de esportes que todos os torcedores podem assistir aos jogos, mas vão com a condição de que não haverá mais escolta de torcidas. Segundo ele, quando vem de fora, a escolta para acompanhar a torcida pega já de fora da cidade e às vezes em até 100 quilômetros e vai até dentro a cidade com a cavalaria fechando ruas, algo complicado e que isso agora vai acabar. Lembrando o ouvinte que o Atlético Paranaense entra em campo depois de amanhã, na quarta-feira, portanto, dia 16, às 15:10 da noite, na Arena da Baixada contra o Cruzeiro. Esse jogo é o de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta vai ser no Mineirão em julho. A decisão do Ministério Público, todo mundo pode ir no jogo. Não, ninguém pode ir no jogo. A decisão viola o princípio elementar da liberdade. O direito de liberdade de frequentar uma cancha, um estádio de futebol. O Ministério Público é fiscal da lei. Não tem mais nada que o Ministério Público tenha para fazer.
O Ministério Público do Estado do Paraná hoje é de dar vergonha a partir da atuação do promotor Maximiliano. Mas que vergonha, que barbaridade, que contrassenso, que afronta ao espírito esportivo, que demonstração de que nós somos tratados como seres irracionais. O Ministério Público do Estado do Paraná, ele põe mais uma pedrinha no muro da intolerância. E o Ministério Público, ele é um órgão independente, autônomo. Isso que o promotor faz não pode ser reformado pelo Procurador-Geral de Justiça, por exemplo. Isso é uma atuação dele, dentro da sua independência de atuação. A responsabilidade é dele. É uma vergonha. O Estado do Paraná, a partir de uma iniciativa do seu Ministério Público, é hoje, aos olhos do país e do mundo, o estado em que a população não tem condições de autogoverno. É um bando de selvagens para o Ministério Público. Quero dizer que eu fui diferentes vezes, muitas vezes, todas as vezes em que o Grêmio vem jogar em Curitiba. Eu já frequentei a Arena da Baixada muitas vezes, frequento sempre o Couto Pereira muitas vezes, a Vila Capanema algumas vezes, e voltarei à Vila Capanema no próximo fim de semana, quando teremos aqui Paraná e Grêmio. E tenho o maior prazer do mundo, inclusive de confraternizar com os torcedores do time da casa. No Couto Pereira, em particular, o ambiente é ainda mais saudável. Você fica ali ao redor do estádio, antes de entrar na torcida, batendo papo com a torcida. Com a torcida do time da casa, do Coxa. E eu de camisa do Grêmio. Qual o problema? O Ministério Público, e claro que o Clube Atlético Paranaense iria adotar. Óbvio. Se dependesse do pensamento do Petralha, o jogo do Atlético é só no pay-per-view. De preferência com o portão fechado. É uma vergonha, é uma pena. O Atlético Paranaense é o maior clube do Paraná hoje. Mas fica pequenininho a partir da atuação da sua diretoria. E se a ideia do Atlético era fazer marketing com o celular... vamos fazer um marketing? Eu ia falar isso. Fez tudo errado, porque daí chamou a coletiva para a hora da convocação da Copa. Então eles mudaram, Daniel. Tem um e-mail aqui, o pessoal avisando. Mudou para as 11 da manhã. Vai ser hoje às 11 da manhã. O que se fala nos bastidores é que é uma ação da Uber, que você falou brincando, sem querer, mas é isso mesmo, que não se pode usar o celular na hora errada. Ai, meu Foi Deus. Tudo combinado. É isso aí, o Atlético é o seguinte, se for isso mesmo, se for mesmo uma ação de marketing, tá demonstrado definitivamente o que virou o Atlético Paranaense. É um clube de dono, marketing, futebol deixa pra lá. Tanto, Deninha, que essa ação foi pensada primeiro pro Cruzeiro. Daí, por algum motivo, o Cruzeiro não topou, não deu certo, e aí a Uber resolveu fazer com o Atlético Paranaense. Por isso o Santos usou o celular lá, e às 11 horas da manhã daí o pessoal vai todo falar, que legal, foi uma ação de marketing, ou não, vai criticar, enfim. Também é o seguinte, pior, isso daí é só um elemento. Pior é a decisão do Atlético Paranaense de não permitir torcida visitante, a partir de uma iniciativa absolutamente ridícula do Ministério Público. Bom, e os ouvintes aí. Vamos falar só rapidinho aqui, Tê. E tem promotor, Deninha, que não gosta de trabalhar, né? Porque a função do promotor é propor ação civil pública. É propor ação. É o titular da ação penal, é o titular da ação, enfim, é a função deles. Só que o promotor só faz TAC. Não quer fazer processo. O ajuste de conduta, né? O pessoal do patrimônio público lá, o pessoal do dia de consumidor, enfim, tem que trabalhar mais, fazer menos TAC e propor mais ação, doutor. Sua função é essa. Tem aqui o Muscares do Alto Boqueirão. E ontem o estádio estava vazio, agora vai ficar pior ainda se não puderem entrar torcidas visitantes. Também tem aqui o Rafael mandando pra gente: decisão sem noção, só vai fazer com que os torcedores visitantes vão de intrusos no meio da torcida do Atlético. E se for descobertos, vai ser bem pior. A partir de hoje, os torcedores de times adversários podem começar a irem juntos com a torcida do Atlético. Aí sim, vai começar as brigas nas arquibancadas, quando as organizadas descobrirem que os torcedores adversários estão lá. O Rafael de Almirante Tamandaré. E também tem aqui o Carlos. O MP e o Atlético acham que a Arena paga pelo poder público. Como se fossem os estádios internacionais. As torcidas são educadas e suficientes para entrarem misturadas, que não são.
Eu vou entrar em juízo porque eu vou no jogo do Grêmio de camisa do Grêmio. No espaço da torcida do Grêmio. Eu vou entrar em juízo contra a decisão do Atlético Paranaense. Estou dizendo hoje, dia 14 de maio. E vou ganhar na justiça. E vou ao jogo. Na torcida do Grêmio. E não na torcida do Atlético. Nem que a torcida do Grêmio seja apenas eu. Vou ficar sentado sozinho no espaço visitante. Mas vou ingressar em juízo. Não é possível. Não tem o menor cabimento. O menor cabimento. Você gostou da decisão do Atlético, Marco? Deixa eu ouvir um atleticano aqui. Não, acho que não tem que mexer no que tá dando certo, Daniel. Por que vai mexer com isso, enfim? E outra coisa, essa questão da escolta, enfim e tal, é necessária, ué. É uma questão de segurança pública. E sempre foi assim, e o Brasil respira futebol, não tem que fazer isso. O Atlético sempre tenta ser pioneiro em muita coisa. Talvez esse seja mais uma tentativa. Tem coisa que dá certo, tem coisa que não. Essa talvez não dê certo. Mas o espírito do futebol não é a da confrontação das torcidas? Você vai acabar com a ideia de que o estádio possa ter torcida de um lado e de outro? Qual é a razão de ser do Atlético se não for o Coritiba e o Paraná e vice-versa? O que eles defendem é que na Inglaterra é assim, enfim, foram buscar lá fora experiências parecidas, semelhantes. Agora, a nossa cultura é totalmente diferente. O Brasil gosta da rivalidade, o futebol se dá em cima dela, né? Talvez o espetáculo perde, na minha opinião, na minha humilde opinião, o espetáculo perde sem a torcida contrária. Vamos ver o que vai dar. Em todo país civilizado do mundo, à exceção da Inglaterra por causa dos hooligans, que foi uma decisão que se viu necessária, que é muito diferente do que há no Brasil, você vai em qualquer estádio do mundo, é torcida mista. Aliás, nos últimos tempos, inclusive o clássico Boca Juniors e River Plate tem sido feito com o estádio dividido no meio. Meio a meio, 50-50. Teve o principal clássico do futebol argentino sendo feito desse jeito. Então, a atuação do Ministério Público do Paraná é vergonhosa e pior ainda é a decisão do Atlético de abraçar a causa. Minha solidariedade é aos torcedores do Cruzeiro, a minerada que mora em Curitiba, que não pode ir no jogo na próxima quarta-feira. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Estamos também pelo facebook.com, transmitindo para o mundo inteiro o nosso jornal. Marcos Souza, depois da Universidade Federal do Paraná, agora as universidades estaduais estão realizando o curso O Golpe de 2016. Que preguiça. Você que tava lá, Daniel, como é que ela fala? É golpe! Golpe! Tinha uma senadora Aquela lá que falava Fátima assim. Bezerra. Na última sexta-feira, a Universidade Estadual do Norte do Paraná, que fica em Jacarezinho, promoveu a aula O Golpe de 2016 e o Eclipse da Democracia no Brasil, o Colapso da Resistência. Poético, né? O Eclipse. E apesar do discurso de que a aula não tem relação com a política, a convidada para participar desta aula foi a senadora Gleisi Hoffmann, que falou apenas sobre a necessidade do ex-presidente Lula ganhar a liberdade para concorrer às eleições. Ela também elogiou a iniciativa da universidade em promover a discussão. Ao encerrar o discurso, os universitários gritaram Lula livre. A nossa produção não conseguiu contato com a Secretaria de Ciência e Ensino Superior para saber o posicionamento do Estado sobre a aula. No mês passado, o Ministério da Educação divulgou que iria cobrar da Advocacia Geral da União, do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público Federal uma apuração sobre a conduta dos responsáveis por essas discussões nas universidades federais, sinalizando que poderia se tratar de um caso de improbidade administrativa, já que a universidade estaria sendo usada para fazer ato político. Aquilo que a gente ouviu da senadora Gleisi Hoffmann e os alunos gritando Lula livre, não sei o que, isso não tem nada a ver com curso de golpe, né? Até porque não houve golpe, não há golpe em curso no Brasil. Então, é a Universidade Estadual do Norte, que fica lá em Jacarezinho, sendo usada pelo PT, pelos movimentos sociais, pelos sindicatos e por um grupo de professores que trabalha a lógica da alienação de seus estudantes a partir da doutrinação ideológica, a atuar. É isso aí que acontece. Eu não espero nada
da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Paraná. Nada. Não espero nenhum tipo de providência. A providência que eu espero é a providência do próprio mundo universitário, de que os alunos resistam à tentativa de doutrinação ideológica, de que o aluno pense com a sua própria cabeça, de que ele não se deixe levar por professores que se aproveitam da posição hierárquica que detém sobre os alunos para tentar impor a sua ideologia na marra. O professor tem o poder da caneta, tanto na nota quanto na falta. O controle de presenças é feito pelo professor. Então você tem um público cativo à sua frente. Depois, o professor tem o poder da caneta de não deixar a vida avançar, de reprovar o aluno que, porventura, queira clamar por um pensamento diferente daquele que está sendo vomitado por professores desse naipe. Então a reação que eu espero não é uma reação de gabinete, não é uma reação de governo. A reação que eu espero como cidadão é de que os alunos pensem por si e rejeitem esse tipo de iniciativa. E quem quiser falar de eclipse de democracia, que vá pegar sua erva, fuma folha de bananeira, faz o que quiser. E não vem enfiar com dinheiro público, goela abaixo. É bom a gente lembrar que quem paga a conta dessas universidades estaduais somos todos nós. Essas universidades que custam uma fortuna aos cofres do Estado. A gente despende lá mais de 1 bilhão por ano de orçamento para a universidade abrigar a dona Gleice Hoffmann, senadora da República, a fazer discursinho fantasioso, mentiroso, irresponsável na defesa de bandido dentro da Universidade Estadual do Paraná. Então, da Gleice eu espero exatamente isso. Da senadora Gleice eu não espero nada diferente. Espero da comunidade acadêmica que pais, alunos, os professores decentes reajam, que não se permitam levar pela força desta maioria que domina as universidades públicas, de quem está abrigado debaixo do cargo que lhe dá estabilidade para fazer o que quiser. Aluno tendo aula de golpe com a Gleice. Daniel, e só para reforçar, o pessoal pode achar uma universidade pequena do interior, e não é. A Universidade do Norte do Paraná é grande, tem o principal curso, por exemplo, de agronomia do estado, que fica lá em Bandeirante, no campus avançados deles. Tem um curso de direito conceituadíssimo no estado, então é um local importante que está sendo palco disso. Só para relembrar o nome poético que você lembrou, é o golpe de 2016 e o eclipse da democracia no Brasil, o colapso e resistência. O eclipse. O que seria uma democracia eclipsada, Marcos Souza? Tem que perguntar pra Gleice. É a pós-doutora nessa loucura aí. O que seria uma democracia eclipsada? É quando a lua tapa o sol, quando o sol tapa a lua? Hein? Agora, acho que nem ele sabe explicar. Claro que não. Tem que ter um aditivo para entender, tem que entendeu? Tá aberto a novas ideias, o pessoal lá gosta dessas coisas. Tem que estar com a mente um pouco aberta. Não é para nós, entendeu? A pessoa tem que estar um pouco flutuante. São pessoas avançadas, nós somos muito atrasados. Pessoas que estão em outros cosmos. Bom, aqui no WhatsApp tem bastante gente participando. O pessoal tá querendo comentar aqui sobre a questão do Atlético ainda. Indignada, sou palmeirense, fui no último jogo e iria levar meu pai santista pra ver o time dele jogar e não poderei mais. Tomara que caia, mandou um tomara que caia, jogou uma praga aqui. Bom dia, passando para parabenizar o excelente jornal, sem mimimi, deixando a notícia nua para todos saberem a verdade. Terribas vai Corinthians, não sei por que falou isso. Grande abraço a todos, semana que vem mando um bolo de leite para vocês, obrigado. Bom dia, meu nome é Júnior, sou de Pinhais, parabéns pelo jornal. Nunca mais terá estádio lotado, porque perderá a graça de ir ao jogo de futebol. Também tem a participação aqui, ó. Já adianto o assunto da torcida, adiantando o assunto da torcida única. Estatuto do torcedor diz que a torcida adversária tem direito a 10% dos ingressos. Então, podemos entrar na justiça por esse direito? Claro, a decisão é ilegal. A orientação do Ministério Público afronta o Estatuto do Torcedor claramente. E a decisão do Atlético é ilegal. Dá pra entrar na justiça, eu vou no jogo. Ó, tem a Simone Mello aqui, Daniel, que fala sobre o eclipse lá.
ela acha que foi a Dilma que deu o nome. Isso pode explicar muita coisa mesmo. Eu acho também. Ó, deve ter sido. Engraçado, né? Como é que, tipo, tem tanta fake news e tanta conflito de informação, né? Por exemplo, o nosso ouvinte Arthur mandou o seguinte: bom dia, o caso do goleiro do Atlético ao fazer uso do celular no campo foi por uma situação emergencial, um assunto delicado, segundo as fontes de um amigo que trabalha na arena. Não, foi a Uber que sei pediu. lá, vamos esperar aí a coletiva do Atlético. Vamos esperar a coletiva 11 horas, gente. Seja o que for, deu errado, né? Porque o Atlético perdeu o jogo e agora tomou essa decisão de que é torcida única. Se for uma coisa engraçadinha de marketing, é o famoso idiota com iniciativa. Deu errado, deu um pouquinho errado, né? Deu só um pouquinho errado. Só um pouquinho errado. Deu só um pouquinho errado. Denê, só mandar um abraço aqui pro Geraldo Bubniak, ele que é um dos maiores fotógrafos, jornalistas do estado e sempre é nosso ouvinte todos os dias. Mandar um abração pro Geraldo Bubniak. Valeu, Geraldo. Ô, Terribas, resultados do Brasileirão. Resultados do Brasileirão. Muito bem, vamos lá. O Flamengo continua aí em primeiro na competição com 10 pontos. O Corinthians agora assumiu o segundo. Não, só vou passar o top 4 aqui primeiro, peraí. O Corinthians com 10 pontos embolou também na terceira posição. O Atlético Mineiro também com 10 pontos. O Grêmio está na quarta posição com 8. Ontem teve Grenal, Grêmio jogando em casa empatou com o Internacional. Num dos maiores, deixa eu falar aqui, foi um dos jogos. Eu sou apaixonado pelo Grêmio, todo mundo sabe. Mas eu não sou cego. Quando o Internacional domina, diz, o Inter ganhou. Foi um dos maiores massacres da história do Grenal. O Grêmio deteve 77% da posse de bola. Quando é que você ouviu um clássico em que um dos times tem apenas 23% de posse de bola? Só para te dar um scoutzinho, Terribas. O Grêmio teve 11 finalizações a gol, o Inter uma. 11-1 em finalizações. E o árbitro sonegou 3 pênaltis de concurso para o Grêmio. Quem acha que eu estou exagerando, dá uma olhadinha depois nas imagens da internet. Foi um Grenal deprimente. O Internacional parecia o time de Apucarana enfrentando um clube da primeira divisão. Acabaram com o meu rival. Alguém devolva o Inter. Eu nunca tinha visto um Grenal, nem nas goleadas históricas, aquelas de 5-0, quando o Grêmio ganhou. Nunca tinha visto um Grenal em que o Grêmio tivesse dominado desse jeito. 77% da posse de bola. O time do Inter não tocou na bola no jogo. Foi deprimente. Grenal tem graça porque você passa nervoso. Você fica com medo do seu adversário. A graça do clássico é você ficar sob tensão 90 minutos. Não teve graça. O time do Inter parecia de terceira divisão. O Renato falou que era de segunda divisão, o treinador do Grêmio. Não, o Renato pegou leve. O Inter parecia um time de terceira divisão. Muito bem. Você reclamou do juiz, o Wilson Pereira Sampaio é árbitro da FIFA, viu? Pois e é. ele vai ser um dos 3 que vão ficar lá analisando os vídeos para ajudar os árbitros que estão em campo. Bom, então imagino que não vem por aí. 0-0 então teve o Grenal. O Cruzeiro venceu o Sport por 2-0. O Atlético Paranaense perdeu em casa ontem para o Atlético Mineiro por 2-1. Flamengo e Chapecoense, a Chape venceu por 3-2. Boa, Chape. Jogo pegado ontem. O Bahia e São Paulo empatou em 2-2. O Vasco perdeu em casa pro Vitória por 3-2. O Vasco vive uma fase terrível. do Vasco, hein? Vive uma fase terrível. O Corinthians ganhou de 1-0 em casa do Palmeiras. Não ouvi, Terribas. O Corinthians venceu o Palmeiras em casa de 1-0. O Corinthians jogou em casa, ganhou 1-0. 1-0 Corinthians. Santos 3-1 em cima do Paranito. O Paranito ainda não venceu. Tá bem difícil a situação do Paraná. E tá empurrado lá embaixo. Lá. Conseguiu um pontinho na rodada passada. Hoje tem Botafogo e Fluminense, Ceará e América Mineiro. Vai, Ceará! Hoje, 8 horas da noite. Entenderão. Vai, Ceará! Vai, Ceará. O Caio mandou um WhatsApp aqui falando que o goleiro do Atlético tava vendo o Cartola dele. Pode tava ser. vendo o resultado do Cartola. Galera é louca nesse negócio do Cartola, né? O pessoal bitolado nesse troço aí do Cartola. Eu tô fora do Cartola. Você tá joga fora do Cartola? Cartola? Não joga Cartola. Você tá no Cartola, Mark? Tô não. Eu não tenho. Eu não tenho paciência, na verdade. Não dá, não consigo. Sabe por quê? Porque daí tu fica torcendo, às vezes, até contra o teu time. Porque daí você tem que colocar o. Porque daí tu passa a ser torcedor de Cartola. É uma coisa ridícula esse tal do. Ridículo é pra mim, né? Tem gente que super curte. Eu tô fora do Cartola. Bom, o próximo jogo, o Atlético não vai jogar em casa. Vai demorar pra jogar pra ter torcida única ainda. Porque o próximo jogo do Atlético é contra o Fluminense
vai ser domingo. É que tem o jogo da Copa do Tem a Brasil. Copa do né? Brasil, E aí, quarta-feira. mas na próxima rodada, domingo, tem Paraná Clube e Grêmio. Então, o Paraná Clube não comeu a mesma alfafa que é servida lá na Arena da Baixada. Então, a torcida visitante poderá ir ao jogo na Vila Capanema. É domingo que horas, Terribas? Domingo, 16 horas. Ai, será que vai dar tempo bom ou vai estar aquela chuva? Não, vai tá bom. Vai estar bom? Vai, Precisamos vai. ir à Vila Capanema com urgência. Vamos embora? Vamos embora. Então tá bom. Amanhã estaremos de volta no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Mark, você tá 100% já? 100%. Sobrevivi, Fechou. estou bem, terminando de tomar remédio ainda, mas já tô falando de novo. Muita gente participando aqui falando sobre a questão da policial. Esse assunto da É um policial assunto foi a notícia do fim de muita semana. polêmica hoje no assunto do policial. E só mandar um abraço geralzão aqui pro pessoal que mandou de qual cidade eles estão ouvindo a gente. Tem gente de Suzuka do Japão ouvindo a gente, de Cascavel, de Maringá, tem pessoal de Santa Catarina, tem pessoal de Porto Alegre, de São Paulo, do Rio de Janeiro e também do Recife ouvindo a gente. O jornal cada vez mais internacional. Um beijo grande a todos. Muito bom. Valeu, rapaziada. Muito obrigado pela audiência de todos. O jornal hoje foi agitadão. Nós voltamos amanhã, terça-feira, com o jornal Líder do Paraná. Tchau.